Aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para o que apelamos para o bom senso dos comandos das forças militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. O filme que agora apresentamos é o primeiro grito de liberdade de expressão consubstanciado no moral coletivo, executado na área do Mercado do Povo, em 10 de junho de 1974, por 48 artistas plásticos, festejando desta forma a Revolução de 25 de Abril, formando um painel de 24 por 4,5 metros, o qual desapareceu num incêndio em 1981. Com este testemunho, queremos homenagear o 25 de Abril com tudo o que tem de importante para os portugueses. Era uma vez um país onde, entre o mar e a guerra, vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro e ao justrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar de cerviz, pelo trabalho amarrado que até hoje já se diz, que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora, passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita da força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto, tem de haver distanciação. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão, porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. E então por vinhas sobredos, vales chocalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados, paras, que não criam o degredo de um povo que se separa. E chegaram à cidade, onde os monstros se acoitavam,
era a hora da verdade, para as hienas que mandavam, era a hora da claridade, para os sóis que despontavam, e a hora da vontade, para os homens que lutavam. Dizia soldado amigo, meu camarada irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho ou capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros, de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril, de antes quebrar que torcer, que em 25 de Abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital, dos novos mestres de avis, o povo de Portugal deu o poder a quem quis. Mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas, o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas, saiu das vinhas sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, onde o povo se curvava como um vime de tristeza, sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra, que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias se encheram outra vez. E essas celas tão frias, tão cheias de surdidez, que espreitavam como espias todo o povo português. E então operários mineiros, pescadores e ganhões, marçanos e carpinteiros empregados dos balcões, mulheres adias, pedreiros reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebuchavam, cantores que não se vendiam, mas enquanto eles lutavam, é certo que não sentiam a fome que apertava os cintos dos que os ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. Foi a força do outono, mais forte que a primavera, que trouxe os homens sem dono de que o povo estava à espera. Foi a força dos mineiros, pescadores e ganhões, operários e carpinteiros empregados dos balcões, mulheres adias, pedreiros reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, que deu o poder cimeiro a quem não queria patrões. Desde esse dia em que todos nós repartimos o pão, é que acabaram os bodos, cumpriu-se a revolução. Porém, em quintas vivendas, palácios e palacetes, os generais com prebendas, caciques e cacetetes, os que montavam cavalos para caçar enviados, os que davam 2 estalos na cara dos empregados, os que tinham bons amigos no consórcio dos chavões e coçavam os umbigos como quem coça os galões, os generais subalternos que aceitavam os patrões, os generais inimigos, os generais garanhões, teciam teias de aranha e eram mais camaleões que a lombriga que se amanha com os próprios cagalhões. Com generais desta apanha já não há revoluções. De tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse. Um menino que sorriu, uma porta que se abrisse, um fruto que se expandiu, um pão que se repartisse, um capitão que seguiu o que a história lhe pedisse. E entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lesírias e praias claras, um povo que levantava sobre o rio de pobreza a bandeira em que ondulava a sua própria grandeza. De tudo o que Abril abriu, ainda pouco se disse. E só nos faltava agora que esse Abril não se cumprisse. Só nos faltava que os cães viessem enferrar o dente na carne dos capitães que se arriscaram na frente.
na frente de todos nós, povo soberano e total, que ao mesmo tempo é a voz e o braço de Portugal. Ouvi banqueiros fascistas, agiotas do lazer, latifundiários machistas, balofos verbos de encher, e outras coisas em istas que não cabe aqui dizer que aos capitães progressistas o povo deu o poder. E se esse poder um dia o quiser roubar alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.